Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 8, versículo 5. Esse é o nosso texto base. Essa palavra tem queimado no meu coração há 1 semana e meia. E todas as vezes que eu leio ela, parece que algo surge a mais. Então, Deus quer falar ao seu coração nessa noite, amém? Assim como tem falado ao meu coração. Vamos lá ler. Todo mundo achou? Mateus 8, 5. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Repita comigo: uma palavra. E o meu servo, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se. Repita comigo: admirou-se. Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí no seu lugar. Irmãos, essa palavra que Jesus se admirou-se com aquele servo, tem queimado muito no meu coração. E o tema dessa ministração é uma fé admirável. Porque se você for parar para ler os evangelhos, existiram pessoas que fizeram algo extraordinário para Jesus. Por exemplo, a mulher que lavou os pés de Jesus com bálsamo lá, né? Que era caríssimo. Mas essa é a única parte que fala que Jesus se admirou. Ele ficou admirado. Sabe por quê, irmãos? Porque esse centurião, ele não era um judeu. Esse centurião era um gentil, era um centurião romano, que não servia o Deus de Israel. Né? Roma não servia a Deus de Israel. Então ele não era como se ele não fosse da casa. Então é como se ele não tivesse a responsabilidade de crer em Jesus, um judeu. E aí o centurião vai até Jesus. Ele vai. E aí ele começa a implorar para Jesus. Ele põe a confiança na pessoa de Jesus. E aí ele tem algumas atitudes que me impressionaram. E Deus foi falando comigo que essa era uma das características de uma fé admirável. Primeiramente, né, ele se aproxima de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. A Bíblia fala, aquele que se aproxima de Jesus é preciso crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
O centurião creu que Jesus poderia curar o servo dele. E por isso ele foi até Jesus, porque ele cria que Jesus poderia curá-lo. Então ele implora, a Bíblia fala que ele implora, ele se aproxima e implora. Que seria o outro ponto, irmãos. Para desenvolver uma fé admirável, nós precisamos clamar e pedir. Ele poderia dizer, não, eu sou gentil, não posso fazer isso. Eu, um centurião romano, vou clamar para esse homem simples. Não. Mas a Bíblia diz que ele implorou, ele clamou a Jesus, ele pediu, Jesus, por favor, diante da minha impotência, aquele homem está terrivelmente passando por uma tribulação muito grande, está paralítico, né? A Bíblia diz que ele estava paralítico e sofrendo horrivelmente. Então ele vai até Jesus, né, e clama, Senhor, eu estou aqui. Sabe por que eu estou clamando? Porque eu não consigo fazer o que só tu podes fazer. Eu não consigo curar aquele que só o Senhor pode curar. Então, para eu desenvolver uma fé admirável, eu preciso me aproximar de Jesus, crendo que Ele pode fazer, e clamar, pedir, implorar. Irmão, não foi assim, Jesus, se tu puder, cura ele. Jesus, se tu quiser, cura ele. Não, ele implorou. Ele pediu. A Bíblia fala que clamar é gritar, né? Então ele implorou. Isso é uma das atitudes que ele fez, né? Implorou para que o homem fosse curado. A outra coisa, irmãos, que é interessante, que o centurião diz assim, Jesus fala para ele, eu vou curá-lo. O que ele poderia fazer? Ótimo, acabou. Posso parar por aqui. Né? Ele vai curar? Eu queria pedir para ele curar. E eu já consegui, podia parar aqui. O versículo, a história dele. Mas olha só algo interessante que ele fala. Senhor. Senhor. Não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda uma palavra. E o meu rapaz será curado. Queridos, para a gente desenvolver uma fé admirável, você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor de todos, de toda a terra. Ele é a autoridade máxima. Aquele centurião era governado por algumas autoridades. Mas ele vai para Jesus e diz, Senhor. Por que ele estava dizendo, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa? Porque se Jesus entrasse na casa dele, né, o que os judeus iam considerar? Não, esse é impuro. Ele é impuro, ele está com os gentios. Vocês lembram que Jesus estava sentado lá nos publicanos e os judeus, Então, o centurião achou, olha, eu não sou digno. Eu ainda vou queimar a reputação de Jesus. Né? Ainda vou contribuir para que as pessoas apontem para ele. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas, o que ele diz? Apenas manda uma palavra. Uma palavra. Para a gente desenvolver uma fé admirável, você precisa confiar na palavra de Jesus. Quando você confia na palavra de Jesus, isso revela o seu nível de maturidade. O quanto realmente a palavra de Jesus vale para você.
O que a palavra de Jesus representa para você? As palavras de Jesus, elas são vida e geram vida naquele que está morto e em dificuldade. E esse centurião, ele acreditava nisso. Apenas uma palavra tua. Você não precisa ir lá para curar, mas uma palavra sua, Jesus, e o meu servo será curado. E aí, irmãos, só que ele explica, né, que ele também não poderia fazer, mas ele dá uma explicação. Por que ele confiava na palavra de Jesus? Por que ele confiava que uma palavra poderia curar um homem paralítico que estava não sei quanto de distância? Não faço ideia. E a gente vai ver. Porque ele era um homem, o que a Bíblia diz aí? Eu sou um homem sujeito à autoridade. Para desenvolvermos uma fé admirável, precisamos estar sujeito à autoridade. A Bíblia fala, em Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Eu lembro que quando eu fiz a MCM, Missão Cristã Mundial, a primeira pregação, nunca mais eu esqueci, que foi ministrada lá, e olha que eu passei um mês lá, e eram 10 horas de ministração. Tinham, sei lá, quantas ministrações por dia, que vinha pastor, pregação, porque era pregação, teologia, missão e adoração. Então, era muita coisa, mas essa primeira ministração ficou muito no meu coração. Uma delas, né? Porque ele falava sobre submissão à autoridade. E um dos exemplos que o pastor José Rodrigues dizia era que a submissão da autoridade é como se a gente estivesse debaixo de um guarda-chuva. Ela te protege. Ela te protege contra a rebeldia e contra a morte. Mas quando você não está sujeito à autoridade, você está sujeito à rebeldia e à morte. Então, por isso que o centurião fala, olha, manda uma palavra. Porque eu me sujeito à sua autoridade, Jesus. Tu és o Senhor. E assim como os meus servos, né, eles são sujeitos ao que eu digo, ele vai, vem, ele vem, faz, e ele faz, eu me sujeito ao seu senhorio, por isso mande apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E aí, irmãos, no decorrer, Jesus para tudo, quando ele ouve isso, né? Vou só dar uma recapitulada para me desenvolver o resto. Para desenvolvermos uma fé admirável, nós precisamos do quê? Se aproximar de Jesus, clamar, pedir a Ele, reconhecer que Ele é Senhor, a autoridade, precisa confiar na palavra de Jesus, acreditar nela fielmente, porque a palavra de Jesus tem poder. Amém? E também, irmãos, precisamos estar sujeito à autoridade. Naquele exato momento, o centurião reconhecia a autoridade de Jesus e estava sujeito a essa autoridade. Amém? E aí, para tudo, Jesus fica assim, ó, admirou-se. Porque ele fala que em toda Israel, ele não conseguiu ver uma fé igual a essa. Irmão, você sabe o que é ouvir isso de Jesus? Isso é tremendo, irmãos. Tu sabe o que ele está querendo dizer?
Nem os discípulos dele que andavam com ele, que viam os milagres, que viam a pessoa de Jesus, que vivia com ele, 24 horas por dia, ele tinha uma fé igual a desse homem. Você entende isso? Por isso que Jesus se admirou. Porque esse homem não estava com Jesus o dia inteiro, não estava vendo tudo que Jesus fazia. As coisas sobrenaturais, os milagres, as palavras de Jesus, ele não estava ouvindo as palavras de Jesus. Ele ouviu onde Jesus estava, foi atrás de Jesus, se aproximou dele e começou a pedir. A pedir algo que ele não poderia fazer. Né? Então, isso aí é tremendo. Jesus se admirou com a fé daquele centurião. E aí, irmãos, ele ainda diz assim: vai, seja feito conforme a tua fé. E ele dá também um exemplo, que muitos gentios vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas vão ter os de casa, os judeus que deveriam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não vão sentar. Vão para o inferno. Por quê? Porque não reconhece Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como alguém poderosíssimo, como alguém que é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, esse centurião é assim, parece que me deixou sem palavras. Falei, Jesus, nem os teus discípulos tinham uma fé como ele. Aí eu até escrevi assim no meu quadro: preciso ter uma fé admirável. Irmão, quando eu escrevi isso, meu Deus, minha vida virou um caos. Eu vou explicar para você por quê. A Bíblia diz, em Hebreus 11, abre lá, 11, 6. Abre lá rapidinho. Agora a gente vai ficar nesse livro, Hebreus 11. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmão, não tem como agradar a Deus sem crer nele, sem fé. Não existe. É um ingrediente fundamental. A gente para pensar no sal. Você na água, você consegue viver sem água? Tem como sobreviver eternamente sem água? Não tem como, é algo fundamental. Então, irmão, fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Precisamos crer nele. E esse centurião creu. Creu não somente na pessoa de Jesus, mas na palavra de Jesus. Amém? Na palavra. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, agora a gente vai para o próximo tópico. Primeiro era como desenvolver essa fé admirável. Aí depois eu fiquei pensando, eu preciso falar qual é o terreno apropriado para que a gente desenvolva essa fé. Eu preciso conhecer para que essa fé seja desenvolvida. Irmãos, a fé, ela é uma atitude de crer e permanecer firme em Deus diante de qualquer situação, das mais adversas possíveis. É uma convicção extraordinária de fatos que não se vê. Aquele centurião estava com Jesus, o homem paralítico estava em outro lugar, e ele fala para Jesus, apenas uma palavra, e ele será curado. Ele estava lá vendo, peraí, eu vou ver se o meu servo vai ser curado ou não, peraí. Não, ele não estava vendo, mas ele creu, isso é fé. Não tem como ter fé em algo que você está vendo.
É uma convicção daquilo que ainda não existe. Olha, mas vai acontecer, no nome de Jesus. Amém? Então, isso é o terreno da fé. Então, irmãos, como podemos ouvir a Deus diante do caos? Lá em Hebreus 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Amém? Então, fé eu não vejo, irmão. Não tem como eu desenvolver minha fé, o terreno da minha fé, em algo que seja visível. Não dá. Por isso, quando eu falei, eu preciso ter fé, uma fé admirável, virou um caos. Um caos, né? Eu falei, meu Deus. Um dia eu fui para fazer fototerapia, o pneu furou. Outro dia eu fui socorrer a minha mãe, o carro bateu as duas portas do meu carro. Falei, meu Jesus eterno, calma. E aí eu me lembro que eu estava dizendo, Jesus, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Aí eu estava na academia, Deus me trouxe à mente Gênesis 1, que diz que a terra era sem forma e vazia. Era um caos, era uma desordem. Mas o que a Bíblia diz? O Espírito Santo se movia. Eu falei, glória a Deus, está um caos, mas o Senhor está aqui comigo, se movendo. Então a fé, ela é desenvolvida onde está um caos, está uma desordem, fugiu do seu controle. Eu preciso o quê? Exercer a minha fé. Então, não pense que a fé vai ser exercida quando está tudo maravilhoso. Por isso que o pastor Arão fala, quem quer luta essa semana? Aí a gente fica acanhado, não quero. Mas como é que eu vou desenvolver a minha fé, irmãos? É no caos, é naquilo que está sendo impossível. Sabe por quê? Porque senão você não vai precisar de fé. Você tem o controle, você vai fazer e vai acontecer. Mas aí a fé é quando é o impossível. Aquele homem estava lá paralítico, sofrendo horrivelmente. Aquele centurião não podia ajudar ele. Então só podia ser um milagre. E a fé daquele centurião na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus, aquele homem foi curado. Sabe, irmãos, se você depositar a sua fé em Jesus e na sua palavra, você vai poder começar a observar as coisas começarem a existir. A gente não leu aqui que pela fé o universo foi criado pela palavra, não existia. E as coisas vão começar a existir conforme a vontade de Deus. E eu preciso depositar a minha fé nele. Senhor, olha, eu não estou vendo nada, tá um caos aqui. Mas o Senhor está no controle, pairando. E eu preciso exercer a minha fé em Ti. Não estou vendo nada, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Amém? Então, irmãos, o milagre acontece mediante a fé naquele que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Amém? Então, o terreno apropriado para desenvolvermos a fé é o caos. É algo impossível. Olha, eu lembro, irmãos, que há um ano atrás exatamente, eu estava vivendo um momento difícil, porque eu já tinha passado, meu pai já tinha feito uma cirurgia no coração, né? 3 safenas. Então, já tinha escapado da morte, né? Então, eu já sabia qual seria o processo de recuperação dele, já estava acompanhando, né? E aí, há um ano atrás, eu já estava, foi dia 17 de maio, a minha filha também precisava fazer um procedimento. E que ela poderia usar uma prótese no coração
ou fazer essa cirurgia de peito aberto. E, irmãos, eu confesso para vocês, eu falava, meu Jesus eterno. Porque, assim, uma cirurgia de peito aberto, o risco de infecção é altíssimo, irmão. E agora já não era o meu pai, era a minha filha. E eu lembro que em março, Deus me deu uma palavra, Salmo 107. Foi o que me trouxe paz. Mas ainda assim eu sou humana, né? E eu ficava pensando, como é que a minha filha vai se recuperar? E no dia da cirurgia eu ia descobrir se ela ia precisar colocar prótese ou se ela precisava ser cortada, né? Igual o meu pai. E para a glória de Deus, ela precisou colocar uma prótese, foi grande, porque ela é pequena, né? Mas foi uma prótese por cateterismo. Então, a minha filha teve uma ótima recuperação, não teve nenhuma dor e não foi ser preciso o peito aberto. Entendeu? Então, louvado seja Deus, irmãos. Porque Ele pode todas as coisas. Né? Eu já estava assim, não quero viver de novo, porque o meu pai entrou 7, eu fui ouvir notícia dele 3 da tarde. Foi um dia difícil. Mas eu louvando, cantando, Senhor, tem misericórdia. Mas, graças a Deus, os 2 sobreviveram. Amém? E a minha filha foi uma recuperação melhor, sem dor, sem nada. Ela é uma criança, né? E criança para ficar parada, o adulto ainda fica, mas a criança, essa era a minha dificuldade, né? Eu dizia, Deus, por favor, isso não. E nesse dia eu pedi paz para Deus. Eu disse, eu preciso ter paz para que eu possa estar com a minha filha. E ela olhar para mim e se sentir segura. Imagina eu vou para uma cirurgia, eu estou lá chorando. Ela vai ficar com mais medo ainda. Então eu precisava ter paz e ter fé que Deus poderia fazer. E Ele fez. Amém? Ele fez, a Ele toda a honra e glória. E hoje eu estou aqui compartilhando que Ele é poderoso. Amém? O próximo tópico, irmãos. A gente já viu o terreno. Então, irmão, se você se identifica, se você está nesse terreno aí de caos, de dificuldade, de coisas impossíveis, lembre-se, exercite sua fé. Comece a exercitar a sua fé e comece a lançar a palavra de Jesus. Ela tem poder. Amém? A palavra de Jesus tem poder para mudar, para trazer à existência aquilo que não existe, para mudar o seu ambiente. E comece a ouvir a Deus. Amém? Próximo. Como hoje é o Dia das Mães, né? E eu fiquei observando esse centurião. Eu queria falar sobre alguém muito especial, que a Bíblia fala. E o nome dessa mulher, ela fez uma ação extraordinária. Ela teve uma atitude extraordinária. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre Joquebede. Alguém conhece Joquebede? Alguém já ouviu falar em Joquebede? Joquebede, ela teve uma atitude de fé extraordinária. Então, antes de eu falar um pouquinho da fé dela, que foi uma fé admirável, irmãos, uma fé muito admirável, eu queria dizer para vocês o que aconteceu. Joquebede teve um filho, né? O nome dele é Moisés. Moisés, todo mundo conhece, né? Às vezes a mãe ninguém conhece, mas o filho, glória a Deus. Joquebede, ela teve Moisés, só que ela teve Moisés num período difícil, onde o faraó lá ordenou que todas as crianças do sexo masculino menos de 2 anos fossem mortas. Hebreus. Então, Joquebede, ela conseguiu esconder Moisés durante 3 meses. Depois ela não conseguiu mais. Agora, imagina a aflição daquela mulher. Meu filho nasceu num período de sentença de morte. Já nasceu para morrer. Imagina esse terreno, irmãos. Imagina, meu filho nasceu já com uma sentença de morte.
E aí, o que acontece? Ela escondeu ele por 3 meses e ela foi o quê? Fez um cestinho e fez algo que eu acho que nunca ninguém fez nessa vida. Um cestinho, pegou o filho dela, de 3 meses, colocou no cestinho no rio Nilo e entregou para Deus. Agora, irmão, para e pensa, como é que para uma mãe colocar um filho num rio 3 meses, como é que ele vai sobreviver? O que poderia acontecer? Mas Joquebede foi corajosa e confiou em Deus. E exerceu a sua fé. Senhor, o meu filho já está sentenciado à morte. Agora eu entrego ele em tuas mãos. Agora imagina a dor dessa mãe, né? A dor, porque, meu Deus do céu, você gerou e você teve que entregar ele tão pequenininho. E aí o que aconteceu? A filha de Faraó, a filha dela, né, Miriam, fica observando, a filha de Faraó encontra Moisés e adota ele como filho. Só que assim, irmãos, é maravilhoso eu estar contando a história toda, completa para você, mas viver essa história. Ela não sabia o que ia acontecer. Uma coisa ela sabia, tenho fé para confiar que Deus pode todas as coisas. E isso ela sabia, e isso ela exerceu, a fé. Não estou vendo nada, meu filho já tentei esconder o que eu pude, agora vou entregar para o Senhor. E aí, irmãos, ela entrega e a filha de Faraó adota e Miriam, usada por Deus, vai lá e diz, eu conheço alguém que pode amamentar ele. E ela disse, tá bom então, leva. Levou para a mãe cuidar. Amém? Gente, irmãos, imagina a alegria dessa mulher receber, meu filho agora não está mais sentenciado à morte, ele tem vida. E eu posso cuidar dele. Irmãos, isso é confiar em Deus, é viver algo extraordinário. Ela teve uma atitude de fé excepcional. Confiou em Deus até o último instante. E ela se surpreendeu com algo que Deus fez. Essas semanas passadas, mês passado, Deus me deu uma frase que do improvável, Ele faz o extraordinário. Moisés já estava destinado à morte, no rio ou não estando no rio. Do improvável, Deus fez algo extraordinário. Ele voltou para os braços de sua mãe. E ela pôde amamentar. E aí a gente vai ler aqui um trecho em Hebreus 11 que fala sobre Moisés. Vamos lá? Hebreus 11, 23. É nesse mesmo lugar que vocês estão. Olha o que a Bíblia diz. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, eles corajosamente ficaram 3 meses com a criança. Pela fé, Moisés, quando já feito, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Por enquanto, considerou opróbrio, ou seja, considerou tipo como se fosse a maldição de Jesus, mas não é a maldição de Jesus, a palavra é opróbrio, é todo o sofrimento que Jesus passou, tudo aquilo que ele fez naquela cruz, né? Ele considerou aquilo, olha só,
considerou por maiores riquezas maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O que ele considerou? Todo o processo de salvação de Jesus mais rico e mais valioso do que todo tesouro do Egito. Isso é fantástico, irmãos. Aí o que acontece? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que é isso, irmão? Fé. Fala aí pro seu irmão. Fé. Fala aí. Fé. Só consegue crer e acreditar num Deus que é invisível pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. E pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram, no entanto, os egípcios foram tragados, né? Irmãos, respira aí, no seu lugar, porque esse menino passou muitas coisas. Moisés passou por muitas experiências. Só que, para pensar. Qual era a pessoa que estava instruindo esse menino? Quem era? Joquebede. Os ensinamentos de sua mãe sobre o Deus de Israel, sobre o Deus dos antepassados. Eles estavam escravizados há 400 anos. Então, imagina, ser escravo 400 anos é cruel. Ou seja, não tinha nada de muito bom para Moisés ver e se inspirar e dizer: eu quero servir esse Deus. Mas ela contava as histórias dos antepassados. Abraão, Isaac, Jacó. Ela, se esforçou para incutir, né? A Bíblia diz, a Bíblia fala, né? Inculcarás em Deuteronômio, inculcarás na mente, no coração, todo dia a palavra do Senhor. E isso, irmãos, fez com que Moisés preferisse sofrer com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres do palácio. Irmãos, isso é fantástico. Porque hoje em dia, irmãos, como até diz às vezes o André, o cara vende a mãe dele para conseguir qualquer coisa. Às vezes, na mentira, ele mata todo mundo para conseguir o que ele quer, o que a pessoa quer, né? Então, irmãos, Moisés não abriu mão do povo de Deus que estava sendo escravo. Imagina, vamos lá. Vamos pensar aqui. Existe um povo escravo, escravizado, e existe um povo riquíssimo, próspero, com tesouro, com tudo. Ele era reconhecido no Egito como o filho da princesa lá, né? Então ele não era qualquer um, não era um servo do Egito, ele era o príncipe, né? Então usufruía de coisas assim. Agora, irmão, o que te faz escolher ser maltratado? O que te faz escolher ser maltratado? Querer ser com esse povo aqui, ó, que não tem nada, literalmente nada, só tem trabalho e chicote. O que te faz escolher isso? A fé, irmãos, no Deus invisível, que foi produzido pelos ensinamentos da sua mãe. E outra coisa, irmãos, Joquebede teve Moisés, mas ela também teve Arão. Arão era o quê? O sumo sacerdote. Só ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Irmão, que privilégio. O que essa mulher tinha de algo tão especial que os filhos dela
experimentaram experiências maravilhosas com o Senhor. Sabe o que ela tinha? Fé no Senhor. Ela acreditava no Senhor. Você tem entregado os seus filhos para o Senhor? Você tem fé que Ele tem o destino melhor do que o que você projetou para Ele? Então, ela está aqui descrita na Bíblia. Todos podem ler sobre ela. Não tem muita coisa. Mas sobre o que Deus fez com Moisés. Moisés conversava como se conversasse face a face com o Senhor. O irmão, ao ministrar o louvor, falou que Deus falou mais com Moisés no deserto do que lá no período do Egito. Moisés teve experiências magníficas como escrever lá os 10 mandamentos. Ver a glória de Deus, ó. Sim, ó, um vislumbre da glória, da presença de Deus. Moisés teve. Mas esse menino era quem? Estava destinado o quê? À morte. Ei, irmão, olha a fé atuando no caos. Então, irmãos, Joquebede fez coisas assim, uma atitude extraordinária. Então, vemos que do improvável Deus fez algo maravilhoso. Ele muda a situação através da sua palavra. Moisés também recebeu os ensinamentos do povo hebreu, que foi suficiente para não se contaminar com os prazeres do Egito. Ele considerou que a riqueza de Cristo era maior do que todos os tesouros do Egito e permaneceu firme. Moisés também foi alguém que experimentou, presenciou milagres maravilhosos e foi chamado para uma missão desafiadora, que foi libertar esse povo. Quando é que tu para pensar, como é que pode um menino que estava num cestinho, era alguém que Deus ia usar para libertar um povo que estava escravizado 400 anos. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fé em Deus. Deus é poderoso. Deus é muito poderoso. Tu sabe o que a gente pode perceber? O quanto Ele é onipotente. Ele não precisa de nada. Ele não precisa que as situações se tornem favoráveis para que o milagre aconteça. Ele não precisa disso. Ele não precisa de nenhuma ajudinha para que quando a vontade que Ele quer que seja feita, aconteça. Ele não precisa que a terra tenha forma e seja bem ordenada para que ela seja feita. Irmãos, nós servimos esse Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, sua vida não é em vão. Deus morreu por você, para que você tivesse vida e desfrutasse dessas palavras de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido algo, eu já estou finalizando. Eu tenho lido a Bíblia, o Antigo, os Salmos e o Novo Testamento. E eu tenho percebido algumas coisas. Eu li Êxodo, já li Gênesis, Êxodo, e estava em Deuteronômio. E no Antigo Testamento, toda vez eu grifava na minha Bíblia, que eles falavam assim, ó, o Senhor, o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito. Irmão, tem muita coisa. Muitas vezes fala, olha Israel, lembra, o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor, o Deus de vocês. Aí eu comecei a ler Mateus. Irmãos, parece que a Bíblia assim saltou no meu olho. Mateus, Jesus fala, já não fala, o Senhor, o Deus de vocês. Sabe o que a Bíblia fala? O Pai de vocês. No Antigo Testamento, tu percebe o Senhor como
o Deus com uma autoridade. E aí eu fiquei pensando, se eu fosse agora no palácio lá de Buckingham, lá na Inglaterra, eu ia entrar para falar com o rei? Nunca. Mal eu chegaria no portão lá de trás, lá. Nunca entraria para falar com o rei. No Antigo Testamento, ninguém tinha acesso à presença de Deus, senão morria. Mas no Novo Testamento, com Jesus, nós temos esse acesso. E agora não é mais o Deus. Não que Deus deixou de ser Deus, irmãos. Mas não é mais só a autoridade. Ela revela, sabe o quê? A intimidade. Quem é que chega na presença da casa do Pai? Tem vergonha? Não. Tem acesso, o Pai cuida, protege, provê. Então o Pai de vocês, lembra em Mateus 6? O Pai de vocês, o Pai Celestial, sabe do que vocês precisam. Deus se compromete com a sua necessidade, não com a sua vontade. Às vezes elas coincidem, e isso é ótimo, mas nem sempre. Porque Ele é Pai, irmãos. Ele sabe o seu destino, você não sabe. Amém? Então tenha fé, creia que existe um Pai que cuida de você. Não existe só apenas uma autoridade. Deus é uma autoridade e nunca vai deixar de ser. Mas Ele também é Pai. Agora eu posso entrar lá no palácio. Pai, pequei contra Ti. Pai, me ajuda. Pai, isso está sendo impossível para mim. Me ajuda. Amém? Levante-se no seu lugar. Que esse seja o nosso estímulo, uma fé admirável. Não seja uma qualquer fé, irmão. Tenha uma fé que Jesus se admire. Então prepare-se para o terreno, que é o caos. Mas Deus vai te ajudar nas lutas, nas dificuldades. Essa é uma oportunidade de exercer a nossa fé. Não digo que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vale a pena. Que desfecho maravilhoso foi esse, a história dessa mulher, Joquebede, com os seus filhos. Feche seus olhos, eu não sei o que